Então tá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vetlog Podcast. Hoje a gente está aí num outro estúdio, a Vetlog tá em mudança e com isso o nosso estúdio também está em mudança. Então, enquanto está em obra, a gente aproveitou aí a presença de quem eu vou apresentar agora para trocar uma ideia muito legal. Acho que a gente vai falar de um assunto que é de importância para todo veterinário e acho que para todo tutor que tem um cão, um gato, que é a questão da dermatologia. Então, e para falar de dermatologia, quando a gente fala de medicina veterinária, nada como trazer pessoas que nos bastidores a gente se acha burro. Ou eu não sei se eu me senti mais inteligente depois de ouvir as conversas de bastidor, ou se eu me senti ainda mais burro, de tanto que o pessoal sabe. Mas estou aqui então com a Romeika, com o Ronaldo e com a Ana Bolt das Oetes, para a gente trocar uma ideia e realmente falar sobre essa parte da rotina clínica, tudo que envolve a dermatologia e dar umas desmistificadas. Sejam muito bem-vindos os três. Estou assim super feliz com a presença, com a como é que diz? A proatividade de vocês em aceitar o convite de, além do evento, ainda vir gravar um podcast. E vamos trocar uma ideia. Então, cada um se apresenta, a Aninha começa e vamos lá. Tá bom. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Ana Carolina, sou médica veterinária também e trabalho na Zoetis, sou gerente de serviços técnicos, cuido das linhas de dermatologia e antiparasitário e fiz essa semana 17 anos de empresas. Bastante tempo, né? Ronaldo, Eu me chamo Ronaldo, eu trabalho com dermatologia há mais de 30 anos, sou formado na Universidade de São Paulo, fiz mestrado, doutorado e toda a minha carreira foi dedicada à dermatologia veterinária. e a Romeika, que já é o segundo episódio, né, Romeika? É. No terceiro, você começa a pagar boletos lá. Opa! Então não vou vir não, tá? Bom, eu sou Meika, eu tô em Natal, né, mas já há bastante tempo a gente tem trabalhado nessa parceria, e aqui são 2 parcerias, uma parceria com o Ronaldo e uma parceria com a Zoetis, e uma parceria dupla com a Zoetis, né, então para a gente tem sido uma satisfação muito grande. Eu tenho uma clínica em Natal, eu sou dermato, mas uma parte de mim corre leishmania, outra parte corre gato e um pedaço é uma dermato bem intensa, então é assim que a gente caminha, né, isso. E aí a gente começa, então, falando um pouquinho sobre essa parte. Vamos. Vocês, alguma coisa sobre o que vocês enxergam do mercado de dermatologia como um todo? Assim, o que vocês veem aqui, fora do Brasil, no Brasil? Como a gente atua a dermatologia veterinária, tanto no Brasil quanto fora do Brasil? Eu acho que assim, né, num s de uma certa maneira, a minha história na dermatologia ela é meio engraçada, ela começa com uma bronca, né. Eu não era um aluno muito legal, talvez. Depois eu fui professor, eu falei: eu era um aluno meio mala". E eu fui aluno do professor Larson, né, e ele era um cara extremamente exigente e tal, mas num belo dia ele mandou para a gente resolver um caso clínico, e eu gostava de desafios. E aí chegou num dado momento da aula, ele trancou a porta, hoje daria cadeia, ele trancou a porta e falou: "Ninguém vai embora da aula". Botou a chave e falou: "Vocês não fazem nada, ninguém estuda, vocês não querem nada, que tipo de profissional vocês querem ser? Por exemplo, eu passei um exercício aí, quem fez? Silêncio. Tá vendo? Ninguém fez". Falei: "Eu fiz". Ele falou: "Você fez? Então vem aqui apresentar". Aí eu fui lá, puta vergonha, fui lá, apresentei o caso, aí ele olhou, falou: E no meio do sermão, em algum momento, ele tinha dito que ninguém queria fazer iniciação científica, ninguém queria fazer nada disso. E aí eu fui buscá-lo, a história é longa, então daria todo o tempo do podcast. E aí eu no final das contas, a gente se acertou de fazer uma iniciação científica. Então eu entrei meio que pela porta dos fundos na dermato. Não era uma coisa assim: "Nossa, meu sonho é trabalhar com dermato". Foi uma oportunidade e eu fui me envolvendo e fiz toda a minha carreira com dermato. Tem um livro escrito junto com o professor Larson, né, ele faleceu, o ano passado, né, já vai fazer não, vai fazer 2 anos, né, o ano retrasado. E e o que eu vejo é que, assim, a coisa mudou brutalmente, a gente não tinha quase nenhum produto. A gente não tinha shampoo veterinário. A gente não tinha produto eficiente para pulga, né, assim que eu acabei de me formar, a gente dava banho com sabão de coco mesmo, não é sabonete de coco, a gente dava banho com sabão de coco para matar pulga, que a gente sabe que é ruim, mas para matar pulga era o que a gente tinha. A gente tratava na sarna demodésica com Neguvon, metade dos cachorros morriam intoxicados, Metade por. entendeu? E aí veio, eu vi o lançamento do Fipronil, todos os grandes lançamentos eu vi, eu presenciei, né, alguns deles eu fiz, outros eu presenciei. Então, assim, foi uma explosão que aconteceu nesses últimos 30 anos, especialmente nesses últimos 10 anos, né.
E, eu não sei se porque a coisa grita aos olhos do responsável, né, o cachorro dele tá com um problema cardíaco, demora para ele notar, o cachorro dele tá com um tumor hepático, demora para ele notar, o de pele, o cachorro fica coçando, olhando para a cara dele, assim, incomoda demais. Então não sei se também por causa disso a empresa farmacêutica foi todo, né, se você pensar nos últimos 10, 15 lançamentos de grande impacto na medicina veterinária, dos 10, 7, 8 são de dermato, né, se não são de dermato, são áreas correlatas, como parasiticidas, né, as isoxazolinas, foi uma grande revolução. Então eu vejo que é um mercado, assim, realmente em ebulição ainda, né. E eu tenho muita oportunidade de viajar para países da América Latina para dar palestra. Eu tive a honra de ir para o Japão dar palestra de dermatologia, e são culturas e situações extremamente diferentes, mas eles têm as mesmas dores, os mesmos amores e as mesmas dores. E o mercado lá é exatamente a mesma coisa. E o índice de doença alérgica lá é exatamente o mesmo. E as dificuldades com os responsáveis pelos cães são exatamente as mesmas. Então, de uma maneira geral, eu vejo que o mercado de dermatologia veterinária é um mercado assim em ascensão ainda, que requer muito estudo, porque assim não passa 3 meses sem ter um lançamento de um novo shampoo, de uma nova molécula, de uma nova coleira, de uma coleira parasiticida, de uma coleira para hidratar a pele, cada hora tem uma novidade diferente, então a gente tem que estar muito up to date para não perder esse, né, aonde que eu entro aqui. Ao mesmo tempo, o nosso mercado ele é maior do que outros, porque a gente também tem boas empresas nacionais, né, então assim, tudo que tem fora a gente tem aqui. A gente tem produtos que não tem nos Estados Unidos, a gente tem produtos que não tem na Europa, né. E a gente tem a nossa empresa nacional também, então quando você começa a conversar fora do por exemplo, eu vou falar de Zoetis, eu fui recentemente dar palestra no Equador pela Zoetis, eles não têm todas as apresentações de Cytopoint, porque o mercado é pequeno, eles têm que fracionar, se eles quiserem se virar, eles têm que fracionar. Eles não têm o de 10, por exemplo, eles têm os de 20 e de 40, então com isso eles fracionam. Né, porque o mercado é pequeno, eles não teriam giro e a coisa ia acabar vencendo na prateleira talvez, né. Porque tu ainda é mais focado nessa parte de dermato, né, a Romeica tem uma clínica, a clínica é geral, né, Romeica? É. E tu atende também a dermato. Porque isso é uma coisa que a gente conversa muito com o veterinário, assim, o veterinário ele tem que entender o papel dele nessa saúde geral, que também envolve a pele, mas ele também tem que, acho que se motivar pelas oportunidades, que eu acho que isso é um grande papel nosso, é divulgar essas oportunidades, é mostrar, assim, casuística, sabe, assim, cara, a quantidade de possíveis tratamentos a serem feitos de forma ética, correta, preventiva, que acaba passando, porque o cachorro vai lá para às vezes tomar uma polio, tomar uma vacina, fazer um banho, e a coisa passa, e aí o cachorro continua aquilo. O ponto que eu queria reforçar em relação ao mercado, e aí eu acho que esse é um ponto talvez de preocupação, né, eu concordo com tudo que o Ronaldo falou em relação às nossas possibilidades de trabalho no Brasil, mas uma coisa que eu queria reforçar é que a gente tem uma coisa diferente do resto do mundo, que é o número de médicos veterinários. 160.000, né, acho que é o último. É, eu nem sei. Eu também o Brasil tem mais universidades de veterinária do que o resto do mundo, É, né. é, Exatamente. é. Então esse para mim é um ponto de preocupação, a gente brinca e diz que a gente vai ficar sem trabalhar, Nunca. só se a gente não quiser mais dar aula, não quiser mais fazer esse tipo de coisa, porque todos os dias se formam um certo número de médico veterinário. E aí com esse número, a gente não consegue por vezes ter o mesmo critério que lá fora as pessoas têm. Exato, isso é muito importante. Então eu acho que esse é um ponto que tem me chamado a atenção na diferença do mercado brasileiro, e isso faz com que um momento como esse seja mais fundamental, para que a gente chame a atenção do médico veterinário para o critério que a gente precisa ter na atuação da especialidade, porque hoje se forma um dermatologista, Porque assim, pressupostamente quando vocês trazem um produto pra a gente tem que saber, teoricamente, mais de quem vende o produto, né, tirando o responsável técnico, mas, né. E não é isso, então a gente vê que as empresas estão assumindo essa parte de educação, né. Sim. Esse nosso bate-papo inclusive é para tentar gerar algum tipo de ideia para o veterinário que está assistindo. E uma coisa que eu acho bastante importante dentro do que você falou, que eu acho que eu e a Romeica
tivemos uma trajetória parecida. Demorou muito tempo para eu trabalhar com dermato. Apesar de eu ter feito iniciação científica com dermato, eu puxei plantão pra caramba. Eu trabalhei no Pet Care, que ainda é um dos hospitais maiores de São Paulo. Eu puxei plantão de madrugada. Eu estava de plantão no dia que o Ayrton Senna morreu. Eu não esqueço disso. Eu estava com um cachorro com torção gástrica. Então eu ia olhar na TV e olhar o cachorro, eu ia olhar na TV e olhar o cachorro, né. Então, esses esse comportamento, eu acho que de alguma maneira, mesmo vocês quando fazem visitação, tal, vocês vão ter que dividir os veterinários em categorias, porque assim, os veterinários é que eu não sei mais, coroa é a partir de quantos Ah, anos, sei lá, tu é É. coroa Não, eu faz sou tempo. velho. Porque quando você tem 30, você acha que o coroa Não, tem os mais tempo. experientes, vamos dizer assim. Isso, boa. Então, os mais experientes talvez tenham percorrido isso. Então, o que que acontece? O meu irmão mais novo, a Romê acabou de ver, ele me mandou uma imagem da cachorrinha dele andando, a cachorrinha dele vai para uma cirurgia de patela, num amigo meu. Ele falou: "O que que você acha?" Eu falei: "Pode parar, tô ligando pro cara, isso é neurológico". Como é que eu sei que isso é neurológico? Porque eu trabalhei com clínica geral. Então, essas oportunidades, às vezes o cara que é muito nichado na especialidade, ele não faz, não é porque ele não quer, é simplesmente porque ele não enxerga o tamanho do problema que é uma placa bacteriana na boca do cachorro. Claro. Às vezes o cara tem cachorro que chega lá, passou por 3, 4 dermatos, você fala: "Ó, nós vamos melhorar a pele dele", mas assim que ele melhorar, você precisa mexer nessa boca. Você entendeu? E aí entra a questão da medicina preventiva para parasita, para vacinação e todos os outros. Então, como E pra dermato crise dermatológica, né. e como o dermato tem muito volume, eu acho que o dermato é um veterinário que tinha que ser sentinela, É. Mas né. como trabalhar essa rotina, né, porque a gente fala de antiparasitário, que parece básico, né, e a taxa Não é. de De perigo medicalização é tá baixa. taxíssima. É. Tu imagina 3 meses. no ano, né, No a ano. média. Esses 3 meses no É. Então, e aí eu vejo Tu me viu o a tratamento. gente conversa disso, né, Rô. Aí eu vejo algumas coisas, por exemplo, o veterinário é mal instruído. O Instagram contamina negativamente, né, tem uns cara que vem no Instagram e fala: "Não, não precisa dar isso pro seu cachorro, meu cachorro mora no sítio aqui, fica dando ma" não, ele pega carrapato e morre. Quer dizer, não tem o mínimo sentido você não fazer prevenção, né. E o responsável pelo cachorro, o cara é muito mal orientado, ele é muito mal orientado pelo veterinário, tem um certo grau de não querer gastar também, porque ele fala: "Não, eu só dou quando eu vejo parasita". "Não, mas tem que fazer a prevenção", né. Eu Eu acho acho que que a esse é um nossa ponto muito nevrálgico, muito nevrálgico. acho que o nosso problema talvez comece, a gente precisa partir de algum ponto. E aí eu sempre encaro que o nosso ponto de partida precisa ser o veterinário. E o que que o veterinário precisa pôr na cabeça? Com esse número de veterinários dentro do nosso país, muitos veterinários não serão mais veterinários, Sim. vão trabalhar qualquer outra coisa, porque não vai ter mercado para todo mundo. Outros veterinários vão ficar o tempo inteiro esperando o doente chegar. Sim. Que é a grande maioria que agonia, que eu digo assim, que eu fico agoniado, que é o braço cruzado. E outros veterinários poderiam ter a oportunidade de fazer ativamente o seu cliente voltar. Que aí eu acho que esse é o lance que a pessoa que nós médicos veterinários precisamos acordar. Quando eu faço, por exemplo, um Cytopoint e eu escrevo um recheck e o cliente recebe aquela data como possibilidade de reaplicação, quantos veterinários que fazem dermatologia colocam no sistema da clínica, que hoje a gente tem um monte, que tem que fazer reaplicação do Cytopoint? Uhum. E reforça isso e cria um compromisso. Essa era uma pergunta que eu tenho pra vocês, até porque assim, fora do Brasil, eu visitei alguns hospitais e eu estava até uma vez a gente foi visitar uns hospitais nos Estados Unidos e eu não achava Simparic, não achava Simparic, não achava. Digo, gente, os caras não trabalham do Simparic. Não, não, é que fica dentro fica dentro do consultório. Sim. O Simparic aqui, a cada 35 dias, o responsável traz o cachorro e o veterinário administra, pra garantir. Ó, gente, eu falei: que mundo perfeito esse". Mas tá na nossa O mão, tá na otológico, nossa mão o isso. Simparic, o remédio tópico de passar, tudo fica dentro. Porque daí é lá que ele vai ver se tem algum problema, É, hã, você pode até ver as embalagens de Apoquel fora do país, tem embalagem de 250 comprimidos. que é hospitalar. É. E aí voltando para o dia a dia de vocês, um exemplinho de cada um, como quando a gente fala principalmente de dermatologia, a gente fala de tratamentos sérios que eles precisam seguir,
um tratamento contínuo, e que muitas vezes o sintoma termina, mas o tratamento continua, deve Deve. continuar. Como que na rotina de vocês colocam como é que vocês Compromisso. constroem esse compromisso e essa relação com o proprietário, com o tutor, É, responsável com eu não sei como a Romeica faz, mas como a gente convive muito, eu acho que tem coisas que a gente faz muito parecido, mas eu apelo muito para o que a gente chama de antropomorfização. Eu ainda tento colocar o cara na situação do cachorro, né, do tipo assim, coçar é uma desgraça. Já coçou? É um pesadelo. Você já ficou acordado porque você está se coçando, você não conseguir dormir? Uma noite tudo bem, mas você já imaginou direto? Então, assim, quando o cara começa a fazer alguma correlação, né, tem alguém na sua casa com rinite alérgica? Tem alguém na sua casa com hipertensão? Por quanto tempo você tem que tomar remédio? Não, para sempre. É, então, para sempre, porque se você parar o remédio, muito provável então o remédio não é legal, nunca é legal, mas é o custo-benefício, não de dinheiro, custo de saúde. Você vai ter conforto, né, você vai ter gasto, você vai ter o lembrar para dar medicação, mas você vai ter muito mais qualidade de vida, como as pessoas que têm doenças crônicas. Então, primeira coisa é ele entender que aquilo depende dele o cachorro dele, o gato dele ter uma condição legal, né. E eu falo muito que, assim, é muito mais fácil você manter o bicho estabilizado do que você gerenciar a crise. Então isso a gente fala muito tecnicamente de terapia reativa e proativa. Então depois que você conseguiu sair daquele buraco, é muito mais fácil e muito menos oneroso você deixar, não chega a ser uma medicina preventiva, porque você está dando remédio, mas a bem da verdade o raciocínio é parecido, porque você está fazendo o cara ficar legal sem ele ter uma crise. E isso eu tento sempre trazer uma dor do proprietário. Você tem enxaqueca? Cara, isso assim, eu sempre me coloco no lugar de quem, né, o veterinário tá ouvindo. Se eu fosse eu sou veterinário, se eu fosse clínico, eu já pegava essa deixa, tipo, tá aí, óbvio, eu tenho que jogar neles assim: "Cara, Rinite alérgica. já pensou um filho teu sem conseguir dormir uma semana porque tá se coçando? É o que tá acontecendo aqui". Mas, gente, Aí tu O gostei. dia eu acabei de pegar, desculpa, acabei de pegar um cachorro com otite, o cara veio, é um casal de irmãos, né, vem a moça e o rapaz. Ele é muito, muito mala sem alça. "Não, mas eu acho que o cachorro tem 13 anos". "Não, o cachorro tem 13 anos, o cachorro tem 13 anos". Eu falei: "É agora". Eu falei: "Quantos você tem?". Ele: 62, 61. Falei: "Olha essa tabela de idade". Ele o que olhou, que corresponde? falei: "Seu cachorro tem 60 anos. Você não vai tomar mais remédio? Você já está pronto para morrer?". Silêncio. Aí ele falou: vou marcar o procedimento". "Não, você tem razão, vou marcar o procedimento". Ele não queria fazer, porque o cachorro tinha 13 anos. Eu falei: "Meu, o cachorro tá com dor, ele tá com dor de ouvido, ele tá sofrendo". Mas ele tem 13 anos. Eu falei: "Mas se ele viver até os 17, você vai deixar ele mais 4 assim? Não tem Sim. sentido". Isso é Eu educação continuada do cliente. Exato. Porque se o cara não se colocar no Comunicação. lugar, ele fala: "Ah, esse cachorro já tá quase morrendo". Não tá, não tá, A gente precisa né. fazer isso, a gente precisa repetir a mesma coisa várias vezes durante a subsequência dos atendimentos. Isso é uma coisa que a gente quanto médico veterinário, no atendimento clínico não pode desistir de repetir. "Mas eu já falei", eu não vou falar mais isso porque eu já falei. Não, não. Você tem que falar muitas vezes a mesma coisa para o mesmo cliente. Tu sabe que a Zoetis investe muito em material de apoio para vocês, né, para o É, médico veterinário. Justamente para isso, para poder reforçar aquilo que é falado, né, de uma forma visual e escrita, e que depois a pessoa que está na consulta consegue levar para casa. Porque às vezes quem está conversando com o médico veterinário não é a única pessoa que vai da lidar, que vai família. fazer o tratamento, que de repente vai ter que cuidar em relação a uma dieta, ou até a administração mesmo, né. Porque a competência, a capacidade é 100% técnica, mas a efetividade do Depende, tratamento né. é 100% humana. É, e aí esse é sempre um desafio, porque nós estamos falando de uma doença que na prática, não é na teoria, na prática, precisa de tratamento a vida toda. Dermatite atópica a gente tá falando, né. É. E aí, quando a gente fala da dermatite atópica que precisa de tratamento a vida toda, o cliente, no meio do caminho, para. Aí ele percebe que a crise volta, aí ele volta pra gente. Quantos a gente não tem assim? É. Então, minha comunicação não foi eficiente, às vezes até foi, às vezes o cara chega no consultório e fala: "Eu sei que não era para ter parado, mas eu cansei. Esse mês não deu".
Eu viajei, não ficou ninguém em casa. Eu perdi um familiar, alguém se hospitalizou. E o cachorro voltou péssimo e entrou em crise, fez uma piodermite, fez uma malassasiose e fez uma otite de repetição. E isso acontece não só para as administrações orais, para as terapias tópicas também. Exato. É, mas ô Romeica, a gente tem 2 situações aí, né. A gente tem, de repente, aquele responsável que recebeu a informação, que Isso. compreendeu e não conseguiu fazer, Isso. mas também tem bastante falha de comunicação Muita. veterinária. Não, E muita. uma coisa que me chama a atenção no congresso, o Congresso Europeu da Suécia, eu lembro que teve acho que uma tarde inteira só de palestras voltadas para comunicação. E era um congresso de dermatologia, né, específico de dermato, e aquelas palestras estavam voltadas para falar da importância da comunicação para o sucesso da gestão área, que Exato. diagnosticou certinho, prescreveu Exato. correto e daí? Não, mas agora eu tô falando, a capacitação é técnica, o tratamento é uma relação humana. É. E uma coisa, assim, eu acho que os trabalhos científicos mais geniais são os mais tontos, né. Tem um trabalho que os caras fizeram 3 maneiras de o responsável pelo cão dizer o quanto que o cão coçava. As 3 maneiras não concordam. Porque ele chegava e fazia: "De 0 a 10 teu cão coça quanto?". Estatisticamente o 7 foi o que mais deu, né. É o preferido É o também, às preferido. vezes, né. Aí ele dá aquela régua que é a escala visual do prurido, o cara assinala, Com a dá 9, classificação, né? dá 5, não dá os mesmos 7. E aí ele dá um outro que é meio circular, meio triangular, não lembro. Então assim, pra você ver que é muito difícil, que eu acho que também é outra coisa quando a gente fala de quando o cara chega que ele sabe que ele errou, ele fala. O problema é a anamnese. Eu acho que assim, tem a informação na ida e na volta. O que está acontecendo agora? A gente está, né, talvez em algum momento aqui a gente fale de Apoquel. O cara chega na clínica e fala assim: "O Apoquel não funcionou", e o veterinário anota: "O Apoquel não funcionou". Eu tenho 6 veterinários na minha clínica. Aí fala: "Puta, o cara lá tá dando trabalho". Eu falo: "Eu vou lá falar com ele". "Tudo bem, não funcionou não?". "Quando você dá nada, não ajuda nada?". "Não, quando dá ele fica bom". Hum. Então isso é outra coisa que a gente tem que desmembrar, o que que é ineficiência, o que que ele esperava do E remédio? aí Ele é esperava que ele desse expectativa, uma né. caixa e o cachorro se curasse. E ele foi mal informado da doença, ou ele não entendeu, ou ninguém explicou para ele, né. Vou pegar esse gancho. Tu que tem 6 veterinários, como eu entendi já que tu já foi chamado lá, como que tu garante, porque como a gente falou, é uma relação humana, a comunicação, a efetividade do tratamento até, se a gente pegar, assim, tecnicamente, veterinários podem ser super qualificados. Se ele não explicar corretamente um uso, até por exemplo, uma dermatite atópica é algo para sempre, então tem que ser bem explicado. Como que garante na clínica essa sequência de todos falando isso? É, então, primeiro que a curva de aprendizado é muito grande. Então, assim, todo mundo que trabalha na minha Um clínica pouco da comigo, dermato. exato. Todo mundo que trabalha com dermato comigo foi meu aluno de graduação e pós-graduação. Então os caras me ouvem falar a mesma coisa há pelo menos uns 7, 8 anos para começar a trabalhar lá, tá. Hoje eu tenho um problema. Eu vou te dizer qual é o problema que eu tenho, espero que as minhas veterinárias não assistam isso. A minha equipe é altamente técnica, zero blogueiro, zero marketing. Hum. Se você me mandar 100 animais, eu acho que nós vamos errar 2 diagnósticos, um diagnóstico. Elas são precisas, elas são eficientes, a gente fala a mesma coisa, ninguém sabe quem respondeu o e-mail, porque a gente responde a mesma coisa. Se você falar: "Meu cachorro está muito mal, ele está mancando por causa do Apoquel", alguém vai responder: "Impossível". Quem respondeu esse e-mail? Não sei, porque todo mundo vai falar impossível, ninguém vai falar: será?". Só que qual é o problema? É isso, do tipo, não oferece um produto, não fala do controle parasita, o que ele veio fazer aqui? Tratar otite? Está tratado, diagnóstico certo, citologia certa, tratamento certo. Não falou de medicina preventiva. Esse que eu já tenho, é o meu anseio, porque, gente, a Isso eu gente tô vive um tentando trabalhar. mercado que, vamos lá, até uma frase que eu tenho falado bastante, que ele não é ruim, é um mercado que tá difícil, porque É. se ele fosse ruim, não ia ter oportunidade nenhuma. Exato. Agora a gente tem um mar de oportunidades. E a gente Ó. tem, vamos lá, vamos colocar dermatite, ó, salve o exercício que eu tô fazendo. Ela é uma oportunidade de uma visitação frequente. Sim. E qual a casuística de dermatite atópica hoje em cães? 35, 40% da população canina. Gente, 40 a cada 10, 4 devem, não é podem. Razão, né, Podem e pra devem voltar. estar na tua rotina clínica. 4 a cada 10. E tu tem que utilizar vamos de novo,
preventivamente, eticamente, de aproveitar este momento e fazer deste um protocolo, seja vacinal, seja parasitário, Cuidar da saúde de toda. cuidar da saúde, longevidade, e a gente não aproveita isso. Isso que eu digo assim, eu digo, nosso papel Então, aqui é e isso aí é Eu tenho difícil, tentado, isso é uma barreira que eu encontro. Eu eu acho que a tenho Vomeca tentado, tem uma equipe parecida com a minha, porque a tem, gente a gente prioriza a técnica. mas eu tenho tentado fazer um trabalho com isso. Por exemplo, meu último desafio foi Pro Heart. Natal não tem Dirofilaria endemicamente, mas se você for para Touros, que é uma praia do lado, que é Que do todo lado mundo de São vai. Miguel, É, os caras de Natal não estão satisfeitos com o Natal, veja que incrível, eles ainda querem algo mais bonito, você vê que a pessoa não está satisfeita nunca, o ser humano, né. tem. E aí, eu falo: "Gente, a gente não sabe onde o cachorro vai". Bom, nós não fazíamos Pro Heart, hoje nós dobramos o volume de Pro Heart. Mas isso é um trabalho tão difícil. Porque eu precisei repetir tanto a mesma coisa para minha equipe, que é uma equipe fixa também, uma equipe de muito tempo. A minha equipe é um pouquinho diferente, porque eu tenho mais 2 dermatos, e aí tem o clínico geral, tem o gastro, tem o intensivista, tem uma pessoa que trabalha com felinos. Então, o meu o meu caminho de precisar trabalhar a prevenção, eu acho que acaba sendo um caminho mais importante, mais essencial do que o caminho, por exemplo, da clínica de Ronaldo, que só tem dermato. Por outro lado, quando ele não trabalha prevenção na clínica dele, ele está perdendo uma oportunidade gigantesca, claro. porque na verdade isso está na mão de todos nós. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Por exemplo, hoje, se o meu pedido não chegou, eu tô sem ProHeart na clínica, porque acabou. Não, e daí tu introduz isso na tua rotina clínica, incorporou, Acabou. vamos pro próximo. Mas é mais uma prevenção, é mais uma prevenção que se Essa é colocou. uma pergunta que eu queria fazer. Por quê? Ah, Na opinião de vocês, o veterinário tem esse receio? Por que que é tão difícil? Porque o veterinário tem a síndrome de São Francisco. Ele essa já é uma parte do resposta. pressuposto que o cara vai comprar um shampoo, um apoquel, um otológico, ele Vai já ficar fez a conta, caro. falou: "Já ficou 800 pau essa Pensa conta aqui, com se eu mandar mais um vermífugo, uma coleira e é melhor às vezes deixa". Se Ele quer você ter menos esforço, eu acho. se você olhar a minha receita, eu tenho certeza que a dele é do mesmo jeito. Nós somos ruins de suplemento. Nós não somos prescritores de suplemento, não somos. Onde eu mais prescrevo suplemento é na imunomodulação de pacientes com leishmania. Mas ômega para dermatite atópica não é uma coisa regular na minha prescrição. Eu prescrevo, mas é os o suplemento que eu prescrevo é ômega, ponto. Não prescrevo nenhum outro. Pronto. Por quê? Porque a nossa receita é direcionada para a nossa necessidade, pensando no custo, porque isso é um problema. Mas quando a gente fala de prevenção, efetivamente, de coleira, de ProHeart, a gente precisa começar a abordar. Então, é regular que a abordagem não seja feita. Então, eu acho que eu já falo tanto disso dentro da clínica, porque eu comecei a fazer as palestras de prevenção por causa da leishmania, e isso para mim é uma necessidade vigente, ao ponto que eu olho e falo: "E dentro da minha clínica, como tá?". Então eu comecei a perturbar os meus veterinários. Então, por exemplo, quando chega um gato que nunca foi testado para FeV-Felv e que a veterinária falou: "Ó, não testei, mas eu ofereci". Então ele já Claro. vem na perspectiva de oferecer, mas vocês não têm ideia, sei lá, de quanto tempo eu tô nessa luta. Sim. E é injusto com o responsável, né, tu não informar ele que existe uma medida, enfim, uma medicação Agora, que possa dar qualidade de vida, saúde e prevenir uma doença nós estamos falando séria, de dermatite importante. atópica, nós estamos falando de uma doença crônica que tem um monte de parâmetro para que a gente passe de informação. Então, o que que eu acho que a gente tem que ter? Eu acho que a gente tem que ter as etapas de informar cada coisa, para ajudar a informar nesse checklist. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que também acontece é que os mercados eles são mais segmentados.
eu estou falando de mercado ainda muito voltado na clínica geral, na minha clínica que sou dermato. Na do Ronaldo, é comum que o cliente vá para ele fazer a dermato e vá para outro veterinário fazer a vacina, e vá para outro veterinário fazer a prevenção, e vá para outro veterinário fazer toda essa outra Exato, parte. exato. E aí as veterinárias da clínica acham que não é responsabilidade dela. Elas. É, Você entendeu? Tanto é que a gente tem maneiras muito distintas de atender. Se você me pegar atendendo, por exemplo, vou voltar a contar a história do cachorro do meu irmão. Se não fosse do meu irmão, seria a mesma coisa. Eu falo pro cara: "Deixa eu ver. Cara, isso é neurológico. Vou te mandar para um neuro". "Doutor, ele tá mancando há quantos dias?". "Há 2". Eu falei o seguinte: "Vão dar 2 dias de dipirona. Se ele não melhorar, eu vou já te pedir uma radiografia. Quando a radiografia chegar na minha mão, se ela estiver alterada, não é comigo. Mas eu já adianto o expediente. Eu tô tentando ajudar o cliente". Os caras não não fazem isso. "Tá fazem. mancando?". Fala: "Vai para o ortopedista". Uhum. "Tá com dor de dente?". "Vai para o dentista". O cara não faz. E aí ele acha que a medicina preventiva tá nesse pacote, porque ele não é o clínico geral do cara. Então ele não vai perguntar se a vacina tá atrasada, ele não vai Ele está perdendo a fazer, oportunidade. E entendeu? vamos voltar isso para dermato. Ele está perdendo a oportunidade, por vezes, de fazer uma dermatologia preventiva. Exato, porque se ele não faz controle parasitário, às vezes o cara tá tomando um monte de coisa e fala: "Ih, pô, carrapato, faz tempo que eu não uso nada". Se O que fosse seria um Uma protocolo de dermatologia preventiva? Tipo assim, ó, eu tenho uma clínica e eu quero começar a incluir. Eu entendi que eu posso ser bem-sucedido com a clínica veterinária e eu quero a gente já criar discutiu isso, protocolo. né? O que é, seria um É, protocolo? eu acho Pelo que menos foi boa. eu acho que ele foi ótimo. Eu acho que ele primeiro que ele é regional, é. por exemplo, né. Conforme as necessidades. Na minha clínica, um protocolo de dermatologia preventiva seria uma isoxazolina, né, e um shampoo hipoalergênico, um shampoo que não irritasse e um controle de orelha. O que que é um controle de orelha? Pedir para o banho tosa, sempre olhar, Monitor ver de se tem efeito exato, colateral, acho que é isso, exames de preventivo. tempos em tempos. Exato, mas se você tem se o cara chegar lá para um filhote e fala: "Ó, eu trago meu cachorro alérgico aqui, peguei outro filhote, o que que eu faço para ele não ter problema de pele?". Não tem como você prevenir, mas você controlar parasita é maravilhoso, Você dá uma boa alimentação. né. Então eu acho que é isso, é boa alimentação, higiene com produtos adequados, sempre ficar atento às orelhas e controle parasitário, né, prevenção Prevenção parasitária. parasitária. Agora, se ele é um alérgico, as mesmas coisas, mas a gente tem que treinar o cliente a detectar o que que é o começo de uma crise. Porque, de novo, a gente fala muito de terapia ativa, né, reativa e proativa. Se você deixar ele afundar, ele vai gastar o dobro. Então, às vezes, você tem dó de que o cliente está gastando muito, mas se ele entrar numa crise, você vai ter que dobrar a medicação, usar um antibiótico muitas vezes, trocar o shampoo que ele já vinha usando há muito tempo, porque às vezes você tem um shampoo que tem efeito mais antisséptico e tal. Então eu acho que na situação do cão não alérgico, passa pelo controle parasitário. Agora, quando você está numa área endêmica, além de uma isoxazolina, você tem que encolerar o bicho, né. Para nós já é uma realidade, tem que colerar aqui. Exato, É. entendeu. Então assim, São Paulo depende, aonde o cara mora, no centro de São Paulo, num apartamento, você pergunta isso, ele passa, ele não passa, ele não gosta de sair na rua, esse cara o risco dele é baixo de leishmania, né, porque a Romeica tá quase me convencendo que vai ter Vai, leishmaniose em vai, São Paulo, não se vai. Não vai. vai. Na Vai. cidade, assim, a poluição mata o mosquito Não também. mata, não É uma mata não. coleira de Não, poluição na cidade, por isso não que a gente não vem, tem. não vem, Eu vai. Mas então é isso, desculpa só interromper, Tá. mas eu disse assim, quando a gente cria processos e rotinas clínicas, uma rotina preventiva dermatológica é um antiparasitário frequente, garantido, É. que tá e o encoloramento É. Aí, além disso, eu acho que a gente precisa, se o cara é alérgico, né, precisa pensar no nos exames de repetição serial Sim, aí é que ele precisa fazer. Mas isso tudo faz parte. A gente É. tenta colocar isso sim. a importância de novo, tu vai para fora do Brasil, tu tem tanto exemplo da quantidade de oportunidades que o veterinário cria para fazer check-up. Uhum. É. Não, então, mas isso, por que que de novo, a gente tem realidades muito diferentes, não na dermatologia, das clínicas, né. E já falando em realidade, a minha é uma clínica, da Romeica é um mega hospital de Não, 2 não. quarteirões, tá. Então assim, o que que acontece, por que que eu tenho aparelhos de exame na minha clínica de ela tem que ter, ela tem internação, ponto, vira a página, né. Brincadeiras à parte, ela é obrigada a ter.
porque ela tem um hospital, quer dizer, pode até não ter, mas não teria muito Não, eu sentido ela ter tenho, um eu tenho. hospital e por que que eu tenho? Porque meus pacientes crônicos são usuários crônicos de De medicação, COI, por e eu exemplo. preciso monitorá-los de tempos em tempos, Mesmo no que seja mínimo 3 tópico. vezes por ano. É. Não é um check-up anual, são 3. O que é importantíssimo para qualidade e bem-estar e também E eu para falo recorrência e e frequência. são 3 Independente do coisas, se eu não tratamento. você pode convencer pelo amor, Pela pela dor. ganância ou pela dor. Porque pelo amor é assim, você está fazendo um bem para o teu paciente. Pela dor, se esse cara tiver efeito colateral, ou se ele não tiver efeito colateral, esse cara tem uma neoplasia hepática daqui 2 anos, você nunca fez um exame de controle, ele vai falar: "Foi por causa dos teus remédios". Se esse cara ficar diabético com 9 anos e você trata ele desde os 5, ele vai falar: "Foi o remédio", você vai falar: "Não foi, porque eu faço 3 vezes por ano". E ele nunca teve alteração, ele teve alteração de glicemia agora, muito provavelmente é uma diabética de Você tem cunho que ser quem genético. defende, né. Mas entende? Olha só, a gente tem 40% de casuística de Aham, de 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 dermatite. dermatite atópica. Dentro desses 40% que não estão a gente olha, só aí já estamos falando em 3 exames anuais Sim, de check-up para e sem Só imagem, exame, tá, só sem exame. entendo. imagem, Se o meu cachorro é um cachorro mais acima dos 5, né, eu Tem que eu fazer eu me o baseio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acabei me baseando um pouco no ASA, né, ASA 1, 2, 3, que é o anestesia. American Society of Anesthesiology. Então, assim, ele tem mais de 5, eu já peço um ecocardiograma. Ele tem mais de 7, eu faço um ultrassom abdominal, raio-x de tórax para ver se ele não tem nenhuma neoplasia. Não 3 vezes por ano, aí eu faço 3 vezes por ano sangue e uma É. por ano com imagens, né. E isso, na verdade, é um caminho que a gente precisa fazer o veterinário entender, que sugere atendimento ativo dentro da clínica. E até tu tá forma de faturar tu a tá população. preparado também, né, porque pensando do lado da indústria, né, se de repente tiver alguma dúvida sobre algum efeito adverso, alguma alteração em algum exame, qualquer coisa que seja, que possa correlacionar com o uso do produto, se tu tem já esse histórico, se tu já faz esses exames, se tu já sabe qual é o padrão do É paciente, isso, é como que ele defesa. estava antes de iniciar o tratamento, tu consegue correlacionar mais fácil ou dizer: "Não, ele já tinha uma alteração antes mesmo", né. E eu acho que falta um pouco de convicção, porque o veterinário ele tem que acreditar que isto é o correto. Ele tem que acreditar, porque Com o que que certeza. acontece hoje em dia? Sim. Aí eles ouvem a gente falando aqui e falam: "Vou começar". Aí, mas o meu cliente não paga. Ele acha que Isso não aí paga. isso é péssimo, isso é Eu acho assim, ó, péssimo. quando a gente fala em convicção é o quê? Esse é Isso é o certo a péssimo. ser feito, eu vou fazer em todo mundo. A cada 10 que eu abordar, vão ter 5 que não vão concordar. Então, Mas mas tem Faz 5 parte. mas o problema é não abordar, mas o problema é não abordar. O problema é não É, abordar. o problema Ou é não desistir. Aí abordar. toma 1 não, toma 2 não, não, É, os pacientes você não, isso você isso é que eles têm mercado mas para você isso. sabe Não como que é. eu chamo isso? Eu chamo isso eu nem e não sei mesmo o que a Romeica faz, mas acredito que ela faça. E tem gente boa que não faz. Eu chamo isso de ciclo da preguiça quando a gente fala de alergia alimentar. De quantos animais você coloca numa ração hipoalergênica que eles melhoram da pele? Estamos falando de cachorro alérgico. Não estamos falando de saúde, de beleza do pelo, estamos falando de cachorro alérgico que coça. Quantos animais você faz dieta hipoalergênica que ele para de coçar? Na minha rotina é 3, no máximo. Então, de 10 vezes que você põe a receita, 3 curam, não, 3 melhoram, um cura. Um tem alergia alimentar mesmo, 2 talvez, 20%. O resto, 3 melhoram. Então nós estamos falando de 30% que pode ter melhora, desses 30%, um deles vai melhorar, vai ficar 0 bala. Quantos isso aqui é a estatística da minha clínica, da minha vida real como ela é, nunca tabulei, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Agora, quantas vezes você prescreve a dieta que o responsável faz direito? 50%, 40%. Então quer dizer, você já perdeu 60%, que pode ser que ele não melhorou, porque o cara não fez e ele nem vai te contar. Claro. Que a velhinha conta, a velhinha fala: "Tá tudo bem, só o pão de queijo que eu dei ontem, um pedacinho". Aí você fala: "Pô, eu vou matar", né. Então isso chama ciclo da preguiça. O que que o cara faz depois de 5, 10 vezes? Ele nem faz Não mais faz dieta, mais. ele já prescreve e ele fala: "Esse cara é atópico". É isso aí. Então, é isso, eu chamo isso de ciclo da preguiça. O cara não oferece o exame porque ele vai falar que não tem dinheiro, mas aí você põe na ficha.
no dia Ele tal negou, eu né? Ou ofereci. que a casa não tem condição, tem casa que não tem condição de fazer a Exato. dieta e tá tudo Mas bem. esse evento Que deu o você direito da Não, pessoa ter a tem que falar pro informação. cara o certo. Eu falo pro meu cliente, eu sou um perseguidor de diagnóstico, essa é a minha obrigação como veterinário. Primeiro saber a doença para depois te oferecer o melhor tratamento. Entretanto, uma mulher estava fazendo anamnese com ela, falou: "Ó, para, não dá". Eu falei: "Ih, lá vem". Ela falou: "Eu tenho trigêmeos de 3 anos". Eu falei: "Não dá, não dá, não vai fazer dieta, como é que você vai fazer?". Essa dieta. Uma criancinha tá com a bisnaguinha, a outra tá com a bolacha, o cachorro vai pegando tudo, Aliás, não pega, deveria vai ter com o trigêmeo, não é nem Isso. cachorro. dou o cachorro, É. ou 2 crianças. Isso dá um gancho pra gente falar que às vezes o veterinário não busca entender, né, qual é a situação desse responsável em relação a tudo que vai ter que ser Exato, prescrito. E exato. aí, por que que eu pensei nisso? Porque eu lembrei muito de Cytopoint, Cytopoint é pouco né, que ele vem com essa proposta de tirar um pouco esse fardo do tutor, né, do responsável E ele agora. traz no Brasil muito mais o cara para dentro da clínica. Eu fiquei sabendo recentemente que eu sou um dos maiores prescritores de Cytopoint de São Paulo, tô falando de São Paulo. Não estou falando de rede, né, por exemplo, Pet Care tem 4, 5 hospitais, eu tenho uma clínica, mas em clínicas veterinárias eu sou o cara que mais consuma o Cytopoint, porque o cara tá na tua mão, o controle tá na tua mão. Ele tem que voltar, você tem que examinar o cachorro. Quantas vezes ele não volta para fazer o Cytopoint, você vê que o cachorro tá com otite. Então se você Ele te cobra a permite, histologia, Que é essa é previsão. ferramenta de frequência, né. Ele está duas coisas sobre isso que vocês estão falando. Uma, eu acho que a gente está falando de valores, eu acho que é importante. A gente fala, a gente ainda não cita muito marca, mas tô com 2 especialistas aqui no assunto. Quando a gente fala de Apoquel, uma das grandes resistências é o custo. Vamos lá, qual que é a realidade da gente? A gente tem mais barato, ou é muito caro o tratamento? Como que vocês lidam com essa objeção? Na realidade, eu acho que é o grande trunfo que a gente tem com a Poquel é que como o Ronaldo usou uma frase, já não me lembro mais onde foi, nem quando, nem mas ela é realidade, a gente tem intimidade com a droga, com o fármaco. Então a gente já sabe lidar com a Poquel, a gente sabe o que esperar, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que fazer se a resposta não foi aquela. A gente já não tem medo de aumentar a dose, a gente não tem medo de dobrar a dose, a gente não tem medo de fazer 2 vezes ao dia, a gente não nós perdemos o medo, porque nós já conhecemos o fármaco há 10 anos. Então, essa é a grande vantagem. Qual é? Vamos pensar em desvantagem. Meu, eu quero matar a Zoetis, é 20 comprimidos numa caixa. Sim, tinha que ser 30, né. Tem que ter 3 caixinhas para 2 meses de tratamento. é, E exato. qual é a outra desvantagem? Ele não é o mais barato. Então nós estamos falando de algo que a gente conhece há 10 anos, que a gente sabe o que esperar, que a gente já tem expectativa, que a gente sabe fazer associação, que a gente sabe lidar, e aonde a gente esbarra? Nessas 2 Mas tem o Que meio entra a termo. Mas eu acho de que o efetividade, né. então, mas acho que o contra-argumento que eu acho importante, que a tua pergunta fez, como é que você É. convence o cara, né? Eu acho que a Na segurança é o que mais verdade, convence. é isso, é É, a a segurança, porque eu falo assim pro cara: "Você acha caro? Vamos fazer corticoide". É. Aí o cara fala: "Não, mas pelo amor de Deus", fala: "Então vamos fazer anti-histamínico", que não funciona, mas pelo menos é super seguro. Então eu tô oferecendo algo extremamente seguro e extremamente efetivo. Então Porque a gente tem algumas barreiras, além dos mais baratos e dentro da experiência de vocês, vocês sabem se funciona ou não funciona, a gente tem uma outra questão que hoje é uma realidade que a gente chama de internet e de até, vamos dizer, gente, falsificação. Então, tipo assim, ó, isso é outra coisa que tá na mão do veterinário, é o prescrever e o acompanhar e inclusive não terceirizar essa venda. Eles dizem, pô, e tinha problema com ela. eu não te falei que minha equipe é muito técnica? Eu não sei se eu pegava essa. Eu tenho uma veterinária que trabalha mais tempo comigo, é a Carla. A Carla e a Daniela, minha esposa, são as que estão há mais tempo comigo, fazem dermato também. A Carla falou assim: "Meu, você não sabe que eu tenho certeza do que eu tô falando". Eu falei: "Que foi? O cachorro tá tomando Apoquel, tomando Apoquel, vem, o cachorro, olha como ele tá, doutora". Ela olhou e falou: "Meu, o cachorro não tem pelo". Mas e a coceira? Ela não coça mais. Vamos ver. Pô, o cachorro nos últimos 6 meses, acho que era um Shih Tzu, ganhou 2 quilos, 2,5 kg. Falou: "Meu, ele tava". "Aonde você compra esse Apoquel?". "No Mercado Livre". Era corticoide. Nesse é Ela falou: "Isso era corticoide, deixa eu fazer os exames". Porra, fosfatase alcalina 3.000, glicemia no limite, triglicéride altíssimo. Ela falou: "Meu, para, você tá dando, não é Apoquel que você tá dando". E muitas vezes o veterinário não investiga e atrela o resultado ao uso do papel. E assim, e de novo, tá na mão do veterinário fazer a prescrição do que ele acredita e às vezes até a comercialização. E inclusive a orientar a forma de comprar.
Isso aí. Onde Bem comprar. importante. Porque não é não comprar na internet, mas é comprar de sites de A forma de lojas comprar, seguras. onde comprar. Não, Exatamente. aqui tá mais barato. Porque eu digo, É. eu sempre dou exemplo, gente, os caras estão falsificando cerveja de 5 pila. Tudo. Tu acha que eles não vão pegar uma Apoquel? E a gente tá falando de Exato, medicamento, né, exato. gente? A gente não tá falando de uma marca de tênis, uma roupa, a gente tá Assim, falando eu acho que O uma professor coisa que é Larson falava, importante. a hipertrofia de confiança leva ao erro. Honra, hipertrofia de confiança. Por quê? Porque de novo, quando o veterinário é muito bom, ele perde esses detalhes. É. Ele perde o detalhe. Perde Ele a não, autoconfiança. ele já olha o cachorro e fala, é isso, é aquilo, aquilo. Ele não para conversar o detalhe. E tem outra coisa, por exemplo, hoje, você precisa de ver como melhorou minhas anamneses. Eu sou um cara preguiçoso para fazer anamnese, porque eu tenho hipertrofia de Ele usa confiança. inteligência artificial. Agora eu tô usando inteligência artificial, então assim, eu Isso fico é a cara batendo dele. papo. E aí ele fica gravando ali. Agora tem software para isso, tem alguns softwares já para veterinário, não é o chat Sim, sim, GPT, sim. não, é dirigido para isso. Aí você ativa lá, nome do cliente, nome que você fala. E se você falar, e teu filho, como é que tá? Como Ele é que foi a fala. viagem? Ele não põe. Eu sei, a gente gravou um podcast com a empresa que faz isso em São Paulo, a de São Paulo. Então, assim, isso aí, Bota no celular, né? Deixa E no pega celular. exatamente aquilo que precisa. celular, computador, E sai no protocolo do jeito correto, que é o... A ordem correta. no começo tinha muito erro, agora até os medicamentos, porque ela vai se retroalimentando, né? Então, assim, eu fico batendo papo com o cara, porque às vezes você tá digitando, você não tá olhando no olho do cara. Você tá digitando ali, o cara tá falando, você tá digitando. Ele fala, te mandei por e-mail aí o exame. Você abre o exame, continua digitando. Quando você começa a bater papo com o cara, é a hora que você pega isso. Do tipo assim, você tá dando todo dia direitinho? Se você tá aqui, o cara fala, tô. Aí o cara faz assim, às vezes, com a esposa ou com alguém que tá junto com ele, fala, tô. E tipo, o outro faz, porque não é ele que dá o remédio, é o outro que não tá respondendo. Então, assim, você já começa a pegar uns negocinhos. Então, o importante é você vender para o cara que está tendo um negócio extremamente efetivo e extremamente seguro. A gente paga, sei lá, 500 e tralalá, os caras estão vendendo a 300 e tanto. Era aqui do sul. Tinha um cara que estava falindo, ele tinha um bate estoque, ele torrou tudo e o algoritmo pegou e jogou abaixo desse cara. Sim. Era abaixo do preço de custo. Ele ainda vendia produto correto, porque a grande maioria, o grande problema é o que eu estava dizendo, o falsificado, o cara usando barato. Eu Gente, eu desconfio. só flor fiz de código no lugar de Apoquel, vendendo dinheiro. E as caixas falsas de Apoquel? Ué, É falso ruim, é falso, não é nem caprichado o Alguns negócio. ainda se puxam, né? E é um falsificador. Melhorzinho, É difícil, tem o de né? melhor padrão. Isso tem que estar Eu falo incorporado. pro cara, brincadeiras à parte, né, que obviamente provoquei, Nossa, mas mas eu falo pro cara, sim. compra onde você quiser, só não compra no Mercado Livre. E quando você for comprar, por exemplo, Magalu, se você for comprar Olha, nesse, tá, olha do quem Magalu. é que tá vendendo, é entregue por Porque é fora. Mas marketplace. tem que fazer isso em qualquer um, independente. Não, sim. Se é Mercado Livre. Tá, mas por exemplo, se o cara tiver pet Cobase, Não, tudo bem. Mas eu digo nesses grandes, assim, que vende de diversos. Também pensa hoje setores. que tem filho. O teu pediatra te prescreve teu filho tem uma dermatite atópica. E o teu dermatologista prescreve lá um tratamento. Eu não vou pra internet. Não, também não. Eu vou na mas tem farmácia. gente que vai. Pra medicamento. Mas tem gente que vai, cara, creme hidratante e tal, tem gente que vai. Tem que comprar na Amazon, comprar na Mercado E a Livre. gente tá comprar falando, Giovanni, de medicação de uso contínuo, né? Não é uma caixa do medicamento, né? Então as pessoas às vezes vão pra internet até pela conveniência, já se meio que se Mas é aí que tá ocorrendo o problema. Que aí é que ele cai no falso, ele cai no... É lógico. Não, e o manipulado, gente, pelo amor de Deus, quem é o veterinário que manipula, meu Deus? Quer ter vantagem. Aí que você tá falando, já que isso aqui é pra veterinário, é isso, cara. É isso, o veterinário manipular, eu acho que ele tem que manipular aquilo que ele não tem acesso, uma combinação, uma fórmula tópica, tal, beleza. Mas assim, um produto, né, de referência não tem muito sentido, não tem muito sentido, porque você não sabe a estabilidade, você não sabe Acabou, aonde né? Não que tem- E olha, É outro eu produto. manipulo mais do que o Ronaldo, mas é exatamente isso. O que não tem. É o que não tem. O que tem eu não manipulo. Não se manipula. Agora, deixa eu só frisar uma coisa. Então, para ficar claro para o médico veterinário, sobretudo para o dermatologista, ele precisa fazer o programa de prevenção, que seja o checklist de prevenção do paciente dele, que seja ele incorporar, o cara tem que voltar 3 vezes no ano, porque qual é o paciente dermatopata crônico que não usa nada de corticoide? Não existe. Não Então, existe. o que usa qualquer coisa que seja, cai nesse de voltar 3 vezes por ano para fazer exame.
E aí, gente, e uma das 3 vezes ele precisa botar uma cola para ele no sistema dizendo assim: falar sobre coleira, falar sobre Vacina, vacina, falar sobre sobre vermifugação, vermifugação, ou sobre exame compra-parasitológico. Quer que você seja uma conduta, quer que você faça outra. então, Os se caras não você fazem. a gente precisa criar os nossos próprios checklist de atendimento ativo, de fazer o cliente voltar ativamente. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, Citopoint tem tempo de reaplicação. Não deixe isso a critério de coçar. O que a gente mais sabe de Exato. Citopoint, o que a E aí gente entra mais no sabe, reativo e proativo. Eu O ia falar isso Citopoint é o numa proativo. hora que o Ronaldo estava falando. o que a gente mais Exatamente, se as pessoas teriam que sabe, economizar, né, talvez o dinheiro do cliente, deixando assim: "Ah, quando começar a coçar, volta". Estica Só que demais a corre o risco de desandar tudo. o que a Então gente sai mais mais sabe caro. que ele melhor funciona quando você faz quando o paciente não tem mais nada, que ele está clinicamente bem. Sim. E para isso, se você esticar a corda, volta uma infecção, você perdeu o time. Então, Pra resgatar aí é depois. muito mais caro, é o triplo do preço. Então esse é um negócio que a gente já sabe, e aí na minha cabeça é assim, Citopoint é, quem primeiro acontecer, voltou a coçar o 2 meses. É quase revisão de carro, 10.000 quilômetros ou 1 ano. É, voltou a coçar o 2 meses. E E aí aí depois da segunda, da Já terceira, já entende é, você já sabe padrão. qual é o perfil daquele cara. exato. Eu não sei como arrumei com a cobra, mas, por exemplo, na minha clínica, eu cobro a consulta. O primeiro retorno tá né, é o direito do cliente, então que nem médico humano, e tal. Então, às vezes, eu percebo que o cachorro está numa situação que eu preciso de um primeiro retorno em 40, 45 dias. Eu falo para o cara: "É retorno. Passou de um mês, mas é retorno, eu preciso reavaliar o paciente", beleza. A partir de então, eu faço na minha clínica uma taxa de retorno, que não é o valor cheio da consulta. Então, às vezes, eu falo para o cara: "Ó, eu vou te marcar agora em 3 meses, só que você venda o Citopoint entre 30 e 40 dias, não espere ele entrar em crise". Então eu vou reavaliar o cliente, palpar, fazer otoscopia, citologia daqui 3 meses, mas no ínterim, ele está liberado para ir na clínica aplicar Citopoint. Perfeito. Porque se eu fizer retorno muito frequente, também fica pesado Fica para pesado mim pra financeiramente. ele. Então ele vai lá só aplicar o Citopoint. Vamos dizer que foi em 3 meses e o Citopoint durou 40 dias. Agora está na hora de aplicar o Citopoint de novo, eu vou olhar a orelha, vou fazer citologia, vou ver se ele tem alguma queixa. Talvez já seja o momento do exame de sangue. Você entendeu? Então eu acho que e precisa se tomar muito cuidado, principalmente porque eu acho que o produtão é o Citopoint. Eu brinco lá na clínica que pra gente passar de fase no videogame, a gente tem que chegar no Citopoint. Eh, Tem que tomar muito cuidado com esses milagres também oferecidos na internet, às vezes até por colegas nossos. Fala assim: "Não, eu faço um controle aqui do meu paciente que eu uso Citopoint a cada 6 meses". Não usa, não usa. Se usar é uma exceção, a regra não é essa. E você não pode oferecer a exceção na venda do Você vai produto, que arriscar você vai esse frustrar o ponto. cara, Você exatamente. arrisca tá claro, pra os estudos mostram claramente que isso ocorre um risco desnecessariamente para o paciente, diante de todos os benefícios que Citopoint traz. Porque se ele entrar em Então, crise, se baixo ele risco. infeccionar, talvez o Citopoint perca a eficiência, não porque ele não está agindo, mas porque talvez agora eu preciso de algo mais anti-inflamatório. E para o E eu paciente, né. perdi vários times, eu perdi o timing de vender o Citopoint, de abordar o Isso. cliente e de deixar o cachorro bem, porque a gente está falando aqui, ao final das contas, a gente quer deixar o Deixar o cachorro cachorro bem. bem. Então, às vezes, o cara tem a síndrome de São Francisco, que ele tem dó do dono, dó do cachorro, mas ele deixa de fazer uma prevenção, o cachorro pega carrapato, tem uma erliquiose. Ah, Sim, o que a gente tá falando, o manipulado, muitas vezes, é a síndrome de São Francisco. Exato, "Ah, vou prescrever o Apoquel", não, vou mandar manipular que é exato, acabou, é outro produto. exato. Gente, estamos chegando ao final dessa A nossa gente tinha conversa. coisa pra ficar falando. Estava falando muito, mas já tomou uma sinalizada lá que estava tendo quase 1 hora e nós temos ainda evento, temos que almoçar. Eu quero agradecer demais a presença de vocês 3, tá. Eu saio bem mais inteligente de quando eu entrei aqui, mas eu, assim, Esses 2 aqui a gente né, que louco eu isso. tô muito em contato com eles, mas toda vez sai com alguma coisa nova. E vocês têm uma sinergia bem Impressionante. legal juntos. Considerações finais, quero agradecer todo mundo, dizer, vamos lá, a todos que nos escutam, sigam o podcast da Vetlog, a Vetlog Podcast no Spotify, tem no canal do YouTube também, o Vetlog é o nosso canal oficial lá no YouTube, e a ideia realmente é essa, é propor, claro, a gente acabou abordando
bastante produto, porque acho que fez parte do contexto dessa É a nossa conversa. É a realidade. conversa, é a realidade de vocês, mas acho que a gente conseguiu sair daqui com muito insight de criar esse protocolo, criar essa rotina, entender como quebrar e o porquê quebrar essas objeções quando a gente tá falando de não adianta, se tem qualidade tem que, né? Então, acho assim, valeu. É a Mas nossa responsabilidade e a oportunidade que isso traz junto, né? A responsabilidade do médico veterinário passar essa orientação, trabalhar de forma proativa, né? sem dúvida. Então é uma responsabilidade e uma oportunidade para o negócio. Então, agradeço Junta demais. tudo, né? Deixa aí um minutinho final para cada um dar um último recadinho, mas acabamos por aqui. Bom, eu já usei aqui meu minutinho. Vai com Não, você. eu só tenho a agradecer, para mim é sempre uma satisfação estar aqui, junto com o Ronaldo, né, a gente tem uma parceria boa e isso é o dia a dia, eu acho que é isso que a gente deixa transparecer, né, que a gente possa aprender a viver ativamente com o nosso paciente dentro da nossa clínica, do nosso negócio e esquecer o passivo. O esperar o cachorro atropelado, o piômetro, nós somos muitos milhões, não vai chegar ou muitos mil veterinários, não vai chegar passivamente para todo mundo, O precisamos criar problema é o uma reclamar de equipe. braço cruzado, né? É, Tá todo mundo, sim. às vezes, a gente tem visto muito isso, né? Ah, o mercado gente, tá de braço cruzado, esperando o atropelado. Que a gente possa aprender isso todos os dias e cada dia um pouco mais. Eu também agradeço o convite. Bom, eu falo mais que o homem da cobra, né? E eu acho que é sempre legal. A gente também aprende muito, né, É. com essas trocas. E eu sinto essa mesma sensação da Romei, que às vezes assim, eu tô falando aqui, eu tô pensando na minha equipe. O Também tá tempo inteiro. faltando para eles, né? E eu acho que sempre dá para dar um passo para frente. É isso Sempre aí. dá para agregar algo mais, fazer algo diferente, porque assim, no mundo de iguais a gente tem que ser diferente, né, então e tá na mão do veterinário. E a gente acho que tem o privilégio de trabalhar com essa especialidade que, infelizmente para os clientes, mas a gente está aqui para ajudar, são doenças crônicas e que a gente tem que conviver muitos anos com os pacientes. E são oportunidades, né, de você deixar o cachorro mais saudável e, ao final das contas, uma oportunidade de negócio também. Perfeito, gente. Obrigado. Acho que cumprimos o papel de provocar, que acho que é, né? Provocar essa vontade de fazer diferente. Obrigado mesmo, viu? Até. Obrigado. Obrigada, gente. Fechou?